Fala pessoal, tudo bem? É isso mesmo que vocês leram aí no vídeo. Eu vou contar sobre a vez que eu fiz 2 entrevistas no mesmo dia, sendo que foram 3 na mesma semana. E vou contar também qual foi o jeito que a gente achou mais fácil assim, de encontrar as entrevistas dos empregos, né? Qual foi o que melhor deu jeito pra gente. Após a vinheta. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elaine e hoje eu moro aqui com a minha família em Portugal, em Coimbra, Portugal, há cerca de 3 anos. No início, depois que as meninas conseguiram vagas na escola, o Ari começou o emprego que ele fez o vídeo, que ele trabalhava com o senhor nas obras, então ele era servente, que é o ajudante do pedreiro, do trolhe aqui em Portugal, e tinha dia que o rapaz falava para ele esperar que ia ter o emprego, o trabalho, e tinha dia que não tinha. Nos dias que não tinha, o Ari juntava assim os currículos dele, juntava os meus, a gente ia entregar nas empresas, em hotéis, em lar de idoso. Então, quando era no hotel, a gente entregava, preenchia a ficha, geralmente tinha que preencher a ficha, anexar o currículo, e aí tinha vaga para camareira, que aqui é empregada de andares, recepcionista, algumas vagas lá. A minha gata. Tinha algumas vagas. Para a vaga de recepcionista, eles pedem que você tenha pelo menos ali 3 línguas, que seja fluente, né, em 3 línguas pelo menos. Mas também nós fomos procurar emprego em hotéis que eram 3 estrelas, 4 estrelas. E aí, para a recepção, eles pedem que você domine, além da língua nativa, né, que é o português, você seja fluente em espanhol ou inglês, francês, alemão e italiano. São as 5 línguas mais pedidas. Então, você tem que ser fluente em 2 dessas, além da sua. Então, assim, ia ficar meio difícil. Então, eu assinalava lá para empregada de andares, que era camareira, e botava lá o currículo. Quando era em lar de idoso, eu colocava para cuidadora de idosos e o Ari colocava na parte de manutenção, porteiro, essas coisas. E assim foi. Íamos de empresa em empresa, lar em lar e colocando currículo. E no final de 2 dias fazendo isso, a gente viu que, pronto, é pouco tempo, né? 2 dias é pouco tempo. Mas nesses 2 dias não teve nenhuma chamada, um telefonema e tal. E aí, um desses dias, eu chegando, vi minha vizinha, que trabalhava como cuidadora de idosos, e ela falou que quando ela conseguia a entrevista, era geralmente através da internet. E aí eu comecei a buscar nos sites, que era a Sapo, Net Empregos, a OLX, mas o que eu gosto mais é o Net Empregos. E aí ali eu fui preenchendo fichas e tem o pulo do gato que já já eu falo. Eu vivia nas vagas de emprego que tinha lá e me candidatava e colocava sempre alguma coisa escrita no e-mail antes do meu currículo. Né? Me apresentava, e eu sei que aqui em Coimbra é muito pedido que você tenha meios de condução própria, porque vira e mexe tem greve de autocarro, que é greve dos ônibus, e você tem que ter o seu meio de locomoção. Então, eu geralmente colocava que eu tinha a carta de habilitação, que eu tinha meu meio próprio de locomoção para poder facilitar minha vaga no emprego. E coloquei. E depois de, assim, também uns 2 dias, eu comecei a receber os telefonemas. E aí, eu recebi 2 que eram, assim, pro mesmo dia. Um era na parte da manhã, tipo 10 horas da manhã, e o outro 3 da tarde. Falei, dá tempo, eu vou nos 2 e no que eu passar, eu entro. Tá bom. Aí era para outra, isso já era uma quinta, sexta-feira e marcou para segunda. E logo depois, assim, no dia seguinte, ligou de novo um outro lugar para eu fazer entrevista também, aí já marcou acho que para quarta. Mas enfim, eu fiz as 3 entrevistas na mesma semana. Na primeira entrevista, era para um lar de idosos, que era aqui perto, era assim, perto não. Era cerca de uns 15 minutos de carro daqui, que não é tão perto de onde eu moro. Até porque a gente mora um pouco afastado do centro para poder a renda ser mais barata, o arrendamento. E aí, eu cheguei lá, preenchi uma outra ficha, devia ter umas 3, 4 páginas de folha para preencher, contando a minha experiência. Na entrevista mesmo, eles começam a perguntar por que você está procurando um emprego, né? Por que você escolheu aquela área, aquele setor, e ver se você tem experiência. E me perguntaram da minha família. Aí eu falei que tinha 3 filhas, que meu marido também veio. E aí
já cortam assim, praticamente perguntam: e você tem rede de apoio? Aí eu falei: não, minha rede de apoio é o meu marido. Elas ficam na escola, quando não estão na escola, estão comigo, estão com ele. Aí, tá, porque né, o emprego é rotativo. Eu falei: quais são os horários do turno? E ela falou que era de 8 da manhã às 4 da tarde, de 4 à meia-noite, de meia-noite às 8. Falou também que a refeição, eles não davam, eles já pagavam salário mínimo, mas não davam auxílio refeição, porque a refeição era local. E aí, pronto, o horário ficou um pouco ruim, porque o Ari, quando trabalhava nesse serviço, era de 8 às 5. Então, por mais que eu conseguisse os outros 2 horários, eu não ia, e a Maria, que era a mais pequenina, que a carrinha vinha trazer, ela chegava em casa pelas 5h30, já com a carrinha. Então, por mais que eu conseguisse o horário da manhã e o da tarde, tá na hora de estar no trabalho, eu não ia conseguir o turno da noite. Porque eu tinha que levar as meninas para a escola, tinha que colocar a Maria, porque a carrinha trazia, mas não levava, porque na altura não tinha vaga. Então, eu só trazia para casa, não levava para a escola. Aí eu falei para ela, depois de muita conversa, fiquei ali um bom tempo, eu entrei às 10 horas, 10 e um pouquinho, e saí da entrevista, já eram 11h30 mais ou menos. E aí eu agradeci a entrevista, mas ela falou que eu podia começar em 15 dias mais ou menos, por conta da documentação e tal. E pronto, o setor estava em expansão e eu ia começar em 15 dias. Só que aí eu agradeci a ela e disse que eu não ia ficar com o emprego, porque eu não ia poder fazer o terceiro turno. O turno da noite, né? Que pegava meia-noite e largava só às 8. E o Ari, como pegava às 8, né, tava incompatível. E aí eu peguei e falei que eu não ia poder ficar, agradeci a ela, sabendo que eu tinha outra entrevista depois, né? E aí ela falou assim: não, mas não tem problema não, você primeiro entra e depois tenta fazer troca. Aí eu falei assim: não vou. Ela falou assim: tá bom, então eu vou pensar e depois de alguma coisa. Aí fui embora e eu não ia fazer isso, né? Já ia entrar pensando que alguém ia aceitar sempre, em todos os plantões da noite, fazer troca comigo. Porque nenhum plantão da noite eu ia poder fazer. Então eu já saí dali sabendo que eu não ia ficar naquele emprego. E aí fui para casa, almocei e fui para a próxima entrevista. Aí chegando lá tinha muita gente. Nesse primeiro só tinha eu fazendo entrevista, né? E não sei se marcaram outro dia com outra pessoa, mas naquele dia só tinha eu. Nesse outro tinha muita gente. Tinha para mais de 15 cabeças, fora a minha. E aí foi entrando um a um. A gente primeiro tinha uma senhora que a gente entregava ali o currículo, preenchia uma pequena ficha, a ficha era pequena, e voltava lá para fora para poder aguardar. Meio que era por vídeo de chegada. E aí, na hora certa que meu comigo, eu tava lá, preenchi essa ficha e fiquei do lado de fora. E aí, chegou a minha vez, eu entrei e eu observei que nos currículos que estavam na mesa, nas fichas, tinha umas estrelinhas desenhadas, né? Uma estrela, 2 estrelas, uma estrela, duas. Mas tá bom. Deve ser o que ela acha que da pessoa, vai botando as estrelinhas, né? Então, eu vou observar se ela vai fazer alguma na minha. Aí começou a conversar comigo, aí perguntou quantos anos de experiência eu tinha na área de enfermagem. Eu falei que tinha 16 anos de experiência. Aí perguntou toda a minha vivência. Eu falei também que fazia mestrado em gerontologia, já que a vaga era para cuidar de idosos, né? Achei importante falar, e falei um pouco da minha experiência do mestrado. No Brasil também, que eu fiquei 8 anos direto com geronto. E depois de conversa vai, conversa vem, perguntou da minha família, falei das meninas. Aí ela falou: olha, você tem rede de apoio? Aí eu falei que tinha meu marido. Aí ela: olha, porque a vaga que tem aqui... Aí eu vi que na minha ficha já tinham 3 estrelas. A vaga que tem aqui é para 48 por 48. Então você tem que ir fora de casa. Aí eu falei assim: pronto, perdi a vaga, né? Não vou conseguir essa, porque não tem como ficar dormindo fora de casa assim, com as 3 desse tamanho. Aí o salário era mais que o mínimo. Ela estava pagando ali cerca de 1.200 mais ou menos. Para ficar 48 por 48. Era 1.200 euros, mais um auxílio para deslocação, porque tinha que ter a carta de condução, tinha que ter meios próprios para poder ir para esse emprego. E era bem aqui no centro de Coimbra, e era na casa do idoso. Então eu ia ficar com um casal de idosos, só que a gente ia ficar 48 por 48, porque a filha queria pouca rotatividade na casa dos pais. Então, ao invés de contratar 4 enfermeiras, 12 horas, ela queria só 2, 48 por 48. Aí ia pagar 1.200.
Ela falou que se ele pudesse ficar com as meninas nesse esquema de 40 por 48, a vaga era minha. Aí eu fiquei muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, né? E eu falei pra ela que não ia dar, agradeci. E eu falei que se tivesse uma outra vaga futuramente, que fosse no horário diurno, que eu ficaria, com certeza, ficar muito feliz. Mas eu tive que dispensar essa também. E aí fui pra casa vendo que eu tinha uma outra entrevista pra quarta-feira. Aí fui, me arrumei. Na quarta-feira fui pra essa entrevista. E aí, pronto, não tinha estacionamento perto, tive que colocar em outro canto, ia andando, mas cheguei na hora. E também era para apoio domiciliar, que é um outro campo para você procurar vaga de cuidador de idoso sem ser em lares, que o lar paga o salário mínimo. Quando você procura por cuidado domiciliar, você vai na casa do idoso, então você ganha mais. E você trabalha só para um idoso. Só que esse esquema de trabalhar para um idoso, você não vai só cuidar do idoso. Então você é como se fosse uma empregada doméstica que cuida do idoso da casa. Você tem que lavar a roupa, fazer a cama, cozinhar, cuidar do idoso, varrer a casa, passar aspirador de pó, limpar tudo. Você faz tudo como se fosse uma empregada doméstica mais cuidadora. Então você faz tudo naquelas horas que você estiver lá no serviço. E se tiver família, assim, você também acaba lavando a louça e tal, essas coisas. No emprego que eu tive, que eu aceitei, que vou contar depois, eu só cozinhava pra senhora, pra idosa. Mas enfim, geralmente você faz de tudo. E aí cheguei para essa entrevista, era uma senhora, para tomar conta dela, e iam só ser 2 enfermeiras. Uma no horário diurno e outra noturno, sendo 2 folgas semanais. E nos dias das folgas, a filha estaria com ela, porque era folga do trabalho e ela estaria em casa. Tirando isso, ela ia lá para Lisboa trabalhar, a mãe ficava com as cuidadoras e ela voltava, pronto, nesse esquema. Era assim que ela me passou a vaga. E aí ela me passou que o salário... Então, o horário era assim, eu pegava das 10 da manhã e eu ia largar às 18 horas. Pronto, como a Maria chegava às 5 e a carrinha chegava às 5h30 com a Maria, se eu largasse às 18, a Maria estava tudo bem. E se eu pegasse às 10 também, por quê? A Maria já estaria na escola, porque ela podia entrar a partir de 7h30 até às 9 da manhã. Então, mesmo que eu colocasse ela 8h30, 9 horas, eu só pegaria às 10. Então o horário estava de boas e as folgas eram todos os finais de semana, então era de segunda a sexta. Falei, tá ótimo, esse eu vou ficar nesse emprego. E aí ela falou assim, olha, mas o salário, a gente não dá auxílio de locação, nem auxílio refeição, não paga subsídio, mas o salário é de 2.400, uma coisa assim. E aí eu falei, tá bom, tá, já aceitei. Não, se você quiser, a vaga é sua, beleza, então eu quero. Aí aceitei a vaga, entreguei toda a documentação a mais do que nos outros, porque eu ia pegar a vaga. E aí fui para casa, ia começar na outra semana. A roupa era usar uma roupa branca quando chegasse no local e um sapato só para dentro da casa. E o seu da rua ficaria do lado de fora. Beleza, não tem problema quanto a isso. E aí comprei um sapato só para usar dentro da casa da senhora. E aí, aí na sexta ela me ligou. Isso era na quarta, na sexta ela ligou, que eu ia começar na segunda. Aí ela falou, olha, é que eu passei umas informações, mas a filha me ligou e, no entanto, ela mudou a questão das folgas. As folgas não vão ser todos os finais de semana. O domingo fica, mas o sábado vai ser às vezes no sábado, às vezes na quarta, às vezes na quinta, porque a filha quer mexer nessa segunda folga. Então, eu não tenho a folga de domingo é certa, mas a outra é sempre rotativa. Falei, tá, pelo salário que é, vale a pena, né? Vou continuar. Ah, tá tudo bem. Ela, mas tem outro detalhe. Não é para pegar às 10, porque, no entanto, a menina que tá à noite, ela vai precisar sair mais cedo. Então, agora tem que entrar às 7 horas da manhã. E só vai sair às 9 da noite. Aí já não dá. Você tem que pegar às 7 e o Ari pegar às 8. Não dá, né? Que eu vou sair antes, aí sai o Ari, quem é que leva a pequena pra escola? Não dá, ela pega essa partir de 7h30. E o salário também não é aquele que eu te passei. Eu acabei olhando aqui errado e o salário é de 1.350. Então era 1.350 para pegar das 7 às 9 da noite, sem refeição, sem auxílio de transporte, mas era muito perto da minha casa. Não dava pra andar, mas era tipo muito perto, que era aqui em Ceira. E
não dava subsídio, não dava nada. Aí eu fiz as contas das horas trabalhadas e tal, e não batia, não dava assim um valor tão bom. E umas folgas incertas e um horário que não era compatível mais. Aí eu falei pra ela, olha, então você me desculpe, não é nem pelo valor do salário, é pela carga horária. Então, pela carga horária, como a minha rede de apoio, ela sai de casa às 8 e eu preciso colocar a pequena na escola, que as outras já iam sozinhas. Se eu precisasse, elas iam de autocarro, iam de ônibus. É pela pequena. Ela entra a partir de 7h30. Então, se eu pudesse pegar às 8, e aí eu precisaria também sair um pouco mais cedo, tipo, de 8 às 8, né? 8 da manhã até as 8 da noite, não 9, mas sim 8, eu ficaria. Mas pegar às 7 e sair às 9, pra mim não vai dar. Aí ela agradeceu e falou então que a filha precisava de alguém que pudesse esse horário. E tá certo, né? Ela tem que procurar o que se encaixa melhor pra ela. Aí eu agradeci e também não fui pra essa vaga de emprego. E falei a mesma coisa daqui da outra vez, que se ela tivesse uma outra vaga, uma outra oportunidade, que fosse no horário que eu pudesse colocar, pudesse me encaixar, eu entraria pra vaga. Aí ela falou que tudo bem, que a coisa ela ia me ligar. Então, o que eu fiz? Voltei pra internet e comecei a colocar mais currículo que fica pro próximo vídeo. E para quem ficou até aqui no vídeo, para quem chegou até essa parte, eu vou contar qual foi o pulo do gato. É assim, você entra no Net Empregos e coloca as vagas que você está procurando. Ok. Porém, tem uma outra forma de procurar emprego. Você procura no Google as empresas, no meu caso de apoio domiciliar, que são agências, vai na página da empresa e procura se está dando candidatura. Se não tiver candidatura aberta, você procura um linkzinho que está assim, candidatura espontânea. Então, mesmo que não tenha vaga naquele momento, você pode se candidatar. Então, você anexa ali o seu currículo, faz a sua propaganda particular nas mensagens e envia. E aí, foi dessa forma que eu consegui outras entrevistas. Então, um beijo, não esquece de se inscrever no canal, dá o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!